Querido amigo, querida amiga, que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para continuarmos a nossa leitura do Apocalipse. Vamos compreender a palavra de Deus. Apocalipse 2, nós vamos ler neste momento. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tu, porém, tens isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. Amém. Aqui nós terminamos até o versículo 11. Apocalipse 2, de 1 até o 11. Nós vamos parar por aqui para comentar, porque aqui nós já temos carta a 2 igrejas. O importante das cartas às igrejas é que Jesus Cristo pediu que João escrevesse àqueles crentes que viviam naquelas cidades, próximo da Ásia, onde havia problemas e havia situações peculiares em cada uma desta igreja. Mas será que o Senhor escreveu? Jesus Cristo mandou João escrever apenas para os cristãos naquela época? Não, queridos. Estas igrejas tinham uma mensagem especial para aquele povo, mas representaria períodos na história do mundo. E estes períodos a igreja teria estas dificuldades. Então, ela também é histórica, ela traz um período. E depois tem uma terceira aplicação, é para a nossa vida. O que será que Jesus está dizendo para você e para mim com estas cartas? Então, a primeira carta, o primeiro período é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade fantástica, rica, poderosa, portuária, onde chegavam navios e saíam navios com todo tipo de especiaria, carregamento, e dali entrava para toda a Europa. Era uma cidade onde havia muita prosperidade, mas havia também cultos pagãos. Aquelas igrejas, de modo geral, a maioria tinha muitos problemas com cultos pagãos. Éfeso, o período de Éfeso começou a partir dos apóstolos, começa com os apóstolos.
E eles estavam muito animados. Atos dos Apóstolos diz que eles levaram a mensagem a todo mundo. Eles receberam o Espírito Santo e a conversão era de 1.500, 5.000 pessoas de uma vez. Era fantástico ver Pedro falando, João falando, os discípulos, Tiago, enfim, uma obra maravilhosa. Queridos, mas com o tempo eles esqueceram do seu primeiro amor ao Evangelho. Os discípulos morreram, as coisas foram acontecendo e ele disse assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. E inclusive diz: você prova alguns que vieram dizendo que eram apóstolos e eles não eram, e eles estavam mentirosos. Mas ele diz que eles trabalhavam pelo nome, não se cansaram, foram sem cansaço. Mas qual é a advertência que Jesus diz? Eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Queridos, você continua tendo um ímpeto, um amor pelo Evangelho, você fala às pessoas, você mostra às pessoas, você quer salvá-las de maneira amorosa, amorosa. Nos tempos que nós estamos vivendo desta pandemia, Jesus está mostrando que está à porta. Jesus logo vai voltar. E será que você está tentando ajudar com muito carinho? Não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você está tentando mostrar o Evangelho para as pessoas? Você continua no seu primeiro amor? Jesus diz: volta ao teu primeiro amor. Lembra-te e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Veja que lindo isso. E Jesus diz também para eles um verso maravilhoso que nós gostamos de recitar de cor. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que lindo isso, não é verdade? Querido, se em meio às provas que estamos passando, se você tem tido problemas, talvez desempregado, talvez angustiado, talvez com depressão, talvez com falta de recursos financeiros ou com falta de fé, Jesus está dizendo: coragem, volta ao teu primeiro amor e ser fiel até a morte, porque você vai ter direito à árvore da vida. Este é o que Jesus está dizendo. Isto é que Jesus quer que nós entendamos. E a igreja de Esmirna? Esmirna também era uma cidade vizinha, próximo de Éfeso. Diz que aproximadamente 120 quilômetros dali. E Esmirna vem de mirra. Mirra era um perfume fantástico que eles vendiam, que eles produziam. Mas tem um detalhe, era um cheiro fantástico. Só que quando posto na boca, mirra era muito amargo. E isto já nos diz um pouco o que eles iam passar. Era cheiro suave, mas era muito amargo. Eles foram muito provados. Muitos deles foram mortos. Esta igreja começa quando termina a igreja de Éfeso, em termos históricos. Em tempos históricos, Éfeso vem do ano 33, depois da morte de Cristo, até o ano 100. E Esmirna vem do ano 100 até 313. Até ali foi uma grande perseguição. Por isso que Jesus diz: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Mas tu não és pobre, ele diz, tu és rico. Eles provavelmente tenham perdido os bens, eles provavelmente tenham sido confiscadas suas casas, porque a perseguição foi muito grande. Então eles passavam necessidades, estavam sofrendo muito, mas Jesus diz: você é rico, e é tão linda a igreja de Esmirna porque não existe reprovação para eles, só elogios. E Jesus diz: você não tem nada a temer das coisas que há de padecer.
Mesmo que o diabo lance alguns de vós na prisão, mesmo que vocês tenham tribulação, mesmo que vocês sofram, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, que lindo é isso! Você, esta é a mensagem que Jesus está dizendo para você. Seja fiel até a morte para que você tenha a coroa da vida. Isto está em Apocalipse 2, verso 10. Não tenha medo, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor o abençoe, que o Senhor derrame a tua luz sobre ti e que o vencedor não receberá o dano da segunda morte. Nós podemos dormir neste mundo, mas o Senhor vai nos ressuscitar. Se alguém de nós perdeu algum ente querido, no Senhor tenha fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém.